Bom, gente, então partimos ao nosso estudo aí do nosso último tópico, que é em relação à bioenergética e sua importância, tá? Lembrando que a gente vai estudar a bioenergética do ponto de vista da bioquímica, ok? Tá? Bioenergética, a gente fala que em relação ao organismo, tá? A gente tem a capacidade de se replicar e de viver em grupo, tá? O que exige um alto grau de complexidade química e organização, tá? Então, assim, a bioenergética, ela vai estudar também, ou seja, para que a gente realize todas essas atividades, a gente vai precisar de energia. Então, a bioenergética, ela vai estudar esse fluxo de energia entre os organismos, tá? E entre também dentro do próprio organismo, ou seja, em relação a nós enquanto seres heterótrofos, ou seja, que não produzimos a nossa própria energia, em relação aos seres autótrofos, ok? Afinal, precisamos de energia aí para sobreviver, né? Tá? Ó, algumas visões aqui da bioquímica, algumas definições básicas, tá? Então, a bioenergética é o campo da bioquímica preocupada em entender e compreender essa transformação e utilização de energia nas células vivas, tá? Nelson e Cox, eles vão definir como estudo quantitativo, tá, das relações de energia e conversões energéticas em sistemas biológicos. Outro autor, o Mota, ele vai colocar que é um ramo da termodinâmica, que considera já como ramo até da física, né? Que é o estudo de como as reações metabólicas elas vão produzir e utilizar energia nos seres vivos. E é especialmente útil na determinação e na direção da extensão de cada reação bioquímica. Ou seja, eu apresentei essas definições para vocês verem como a bioquímica enxerga, como a bioquímica define o termo bioenergética, tá? Então, a gente vai estudar do ponto de vista bioquímico, beleza? E o que é energia, gente? A energia ela é definida como a capacidade de realizar trabalho, ou seja, estou aqui conversando com vocês, apresentando diversos assuntos da bioquímica, mas para isso eu preciso de energia, né? Preciso converter aí os alimentos que eu consumo em energia, tá? O trabalho ele é produto de uma determinada força atuando em dada distância, tá? Ou seja, trabalho é igual força vezes distância, tá, gente? Então, a gente fala em bioenergética, a gente não pode esquecer das leis da termodinâmica. Lembra lá da definição do Mota que ele vai colocar em relação à questão da termodinâmica. Então, assim, algumas leis a gente temos que compreender, beleza? E qual é a primeira lei da termodinâmica, tá? Para qualquer mudança física ou química, a gente tem que a quantidade total de energia no universo permanece a mesma, tá? E além disso, a energia pode ser transformada, mas não criada nem destruída. Aquela velha frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por exemplo, as células do músculo esquelético, ou todas as nossas células, né? Elas são capazes de transformar energia química, o ATP, em mecânica. Ou seja, eu estou aqui conversando e andando aqui no estúdio e eu estou usando essa energia aí em forma de ATP, tá? Eu tomei meu café da manhã, o meu organismo converteu em ATP e eu estou aqui falando com vocês perfeitamente. Então, a primeira lei da termodinâmica ela é relativamente fácil aí da gente compreender, tá? A segunda lei da termodinâmica, ela diz o quê? Em todos os processos naturais, a entropia aumenta, tá? O que é a entropia? É o grau de desorganização do sistema. Ele vai tratar a respeito da energia de um sistema que não pode ser empregada para realizar trabalho. Então, a entropia é relacionada com a desordem do sistema, onde tudo tende ao caos, tá? Mas o que isso quer dizer, né? Então, a gente vai olhar aqui na tela um exemplo clássico que a gente pode trazer aqui para a compreensão desse estudo. Ó, as reações espontâneas, elas seguem no sentido da diminuição da energia e o aumento da entropia. Aqui a gente tem o exemplo do gelo, né? Você observa que no gelo, essas moléculas estão perfeitamente ordenadas, tá? Por causa das ligações de hidrogênio. Lembra lá das pontes de hidrogênios, do hidrogênio com o oxigênio, tá? Dessa forma, o gelo ele tem uma entropia baixa, ou seja, o grau de desorganização dele é baixo. Então, à medida que ele vai derretendo, tá? Vão se quebrar as pontes de hidrogênio, tá? Aqui é chique, as forças intermoleculares, tem um termo bem chique, né? Ou seja, quebra das pontes de hidrogênio, essa ordem é interrompida, tá? E a entropia aumenta, ou seja, a gente tem que a água é mais desorganizada que o gelo, tá? Então, o gelo ele derrete espontaneamente a temperatura ambiente. Há uma tendência natural em diminuir a energia do sistema e aumentar a sua desordem. Então, aqui pela questão do gelo, a gente pode entender
melhor em relação à compreensão da segunda lei da termodinâmica, tá? Um exemplo clássico. Aqui na próxima tela, nós temos também uma figura bem legal, ó. Então, a gente tem a questão do aumento da entropia, da segunda lei, a questão da evolução natural e a ordem e desordem do sistema. Mas, assim, a gente pensa, como é que os sistemas se organizam, né, e mantêm certo grau de ordem? Então, a gente tem... essa ordem pode ser obtida às custas de energia, ou seja, as nossas células ali, para elas se reproduzirem, né, para a gente ter aí a construção, por exemplo, de tecidos, de órgãos, a gente precisa de energia. Então, essa energia é obtida a partir ali, como a gente falou, da alimentação, enfim. Então, a gente tem aí para manutenção dessa ordem, certo grau de ordem, a gente tem que ter energia. Ó, nos animais, no caso das mitocôndrias, elas armazenam moléculas de açúcar para formar moléculas altamente ordenadas e estruturadas, né? A gente falou aqui, obtenção de energia. A fotossíntese, ó, ela vai converter, a gente estudou anteriormente, vai converter energia solar em energia potencial nas moléculas de glicose, ou seja, se a gente se alimenta de glicose é porque as plantas ali fizeram o trabalho delas em relação à fotossíntese. Não é que elas são boazinhas e fazem isso porque elas querem, é porque a forma delas de organização biológica, de manutenção da organização biológica é essa, tá? É essa forma que elas utilizam. Então, nós temos, organismos heterótrofos, através da química dos açúcares, metabolismo das proteínas, gorduras, oxigênio, a gente tem a obtenção de energia, tá? Então, isso explica em relação à questão da necessidade também dessa energia para manutenção desse certo grau de ordem no sistema, beleza? Então, gente, as moléculas, elas apresentam uma certa quantidade de energia potencial, ou seja, para realizar trabalho, tá? E essa fração, essa parcela de energia livre, ela é denominada de G. E a variação dessa energia é a ΔG, tá? Por exemplo, uma reação espontânea é espontânea quando o ΔG é negativo, tá? Uma reação que apresenta o ΔG positivo, ela é uma reação energônica, ou seja, ela não ocorre de forma espontânea. Por exemplo, a síntese de algum aminoácido. Ela precisa de energia para acontecer, então isso é bem importante, tá? ΔG ele positivo, tá? E no caso, se o ΔG é negativo, tá, a gente tem ali basicamente uma reação exergônica, ou seja, a gente tem a liberação aí da energia livre, tá? Então, a gente tem que entender em relação à questão do ΔG positivo, tá? Pois ele não ocorre de forma espontânea. E em relação por isso que as reações energônicas, elas precisam das reações exergônicas, ou seja, a produção ali do ATP, das reações ergônicas, e reações energônicas, no caso a síntese de algum composto no organismo, vai precisar dessa energia, beleza, gente? Aqui na tela cheia, nós podemos verificar a questão do acoplamento de energia, tá? Nesse gráfico aqui, nesse desenho da esquerda, nós temos aqui um exemplo mecânico, tá? A realização do trabalho. No caso de uma reação energônica, ó, ΔG maior que zero, tá? E aqui a gente tem perda de energia potencial para realização de trabalho. Então, aqui a gente tem uma reação exergônica, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, para oxidação completa da glicólise, a gente tem um gasto de energético de 686 quilocalorias/mol. Tá? A hidrólise ATP, por exemplo, aproximadamente 7,3, tá? Então, assim, o acoplamento das reações, ela permite a síntese de várias moléculas de ATP, ou seja, tanto o acoplamento da relação, a gente fala de energônica e exergônica, tá? Esse acoplamento, beleza? Aqui, mais importante, aqui no gráfico da direita, a gente tem aqui, ó, uma reação ocorrendo com catalisador, né? E uma reação ocorrendo sem catalisador, ou seja, a energia que eu preciso para uma reação sem catalisador é muito maior. Aí a gente lembra lá das questões das enzimas que nós vimos anteriormente na unidade 2, beleza? Então, aí a importância das enzimas para diminuir essa energia de ativação necessária para a ocorrência das reações. Pessoal, esse era o nosso último tópico. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações, né? Qualquer dúvida, nós temos os nossos canais de comunicação, o 0800 da 20 Toque e a ferramenta Contato. Um abraço a todos e até a próxima.